Quantas vezes alguém já disse que a vida é dura demais? Que o mundo perdeu o sentido? Que viver se tornou pesado? A verdade é que muitos corações caminham assim pela terra. Cansados. Confusos. Sem compreender por que tanta dor faz parte da experiência humana. Mas existe uma obra espiritual que mudou a história de muitas pessoas. O Livro dos Espíritos. Conta-se que um homem em profunda dor decidiu tirar a própria vida. Caminhando para a ponte onde pretendia se lançar ao rio, encontrou por acaso um livro abandonado no chão. Era justamente o Livro dos Espíritos. Ele começou a ler. E aquelas páginas tocaram profundamente a sua consciência. Ali ele encontrou respostas para perguntas que ninguém havia conseguido responder. E aquela leitura salvou sua vida. Essa obra não nasceu apenas para explicar a espiritualidade. Ela nasceu para ensinar como viver. Nesta reflexão inspirada nas palavras de Alberto Almeida, vamos falar sobre como os ensinamentos do Espiritismo podem transformar a forma como enxergamos a vida. Fique comigo até o final. Porque essa mensagem pode mudar completamente a maneira como você encara seus desafios. Se essa reflexão tocar seu coração, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem. A vida é bela, minha amiga. Por que dizer que a vida é triste? Que o mundo é mera fantasia, felicidade não existe e que o amor é hipocrisia? Por que viver nessa amargura e maldizendo o amor de Deus? Por que chorar só desventura, se existe luz nos olhos teus? A vida é bela, minha amiga. Por que viver na solidão? Se brilha o sol em teu caminho, faça feliz teu coração, semeando amor onde há espinhos. Até a dor sabe sorrir, e a ave presa vive a cantar. Por que você não vê florir estrelas mil junto ao luar? A vida é bela, minha amiga. O entardecer em multicores deixa a saudade no horizonte. Entre os espinhos nascem flores, entre os amores murmura a fonte. Além da noite o sol desponta e a natureza se enternece. O amor de Deus é amor sem conta, embale o mundo em doce prece. A vida é bela, minha amiga. Foi o resultado de um encontro formoso de Cabete com alguém que vivia uma experiência de declínio psíquico, da emoção, e que sensibilizara o companheiro espírita de São Paulo, que estabeleceu e musicalizou essa extraordinária poesia que descortina a vida nas suas nuances, nos seus novos brilhos, na sua profundidade. Conta-se, segundo Hilário Silva, do meu jeito, que Allan Kardec estava no inverno, sentado e algo quebrado, em função das cartas que se multiplicavam de forma azeda. Agressões e sarcasmos se estabeleciam num volume ainda não previsto pelo codificador em toda aquela extensão. Era a falta de dinheiro também que ensejava dúvidas, preocupações, no que tange aquilo que deveria ser a publicação das obras que deveriam se seguir. O Livro dos Espíritos tinha ganho a sua publicidade. Nada obstante, as dificuldades se avolumavam. E ele, sentado naquela experiência de estação de inverno e sentindo a alma meio enregelada, recebeu das mãos da esposa, que após acolher a porta, um embrulho, que logo ela passou a mão do codificador, que ao abri-lo,
deu-se conta de que a obra de que ele tinha editado, o Livro dos Espíritos, estava ricamente encadernado, com maestria e beleza, com um encanto que lhe surpreendera. Ele, ao virar a primeira página, daria logo de cara com uma declaração, que era uma declaração de amor. Seguia-se um bilhete que estava escrito pelo missivista, que dizia: Senhor Allan Kardec, sou o encadernador desta cidade e quero lhe passar às mãos este presente, oriundo da minha história, que vou lhe narrar em breves linhas. Sou um trabalhador a mais dentro de Paris e tive a oportunidade de encontrar alguém com quem desfrutei da alegria de um amor sonhado. Alguém que me correspondia à afetividade num nível de sintonia ímpar. O relacionamento amoroso fluiu, o acasalamento se fez, e depois de 2 anos de ventura, tive a oportunidade de ver uma moléstia sorrateira, insidiosa, aos poucos foi se assenhoreando da minha esposa e a levou. O baque foi tão extraordinário que, para além da tristeza, experimentei a depressão. Não conseguia lograr experimentar a elaboração do luto e, em função da ocorrência trágica, meu ânimo ficara de tal modo ao quebrado e as minhas atividades cotidianas comprometidas que o do trabalho se ressentiu, e o meu chefe, nada obstante um homem honesto e justo, muito áspero, começou a me chamar a atenção, a me fazer advertências, ameaçando-me com a dispensa. Foi então que, envolvido nesse clima de sofrimento e dor, de tristeza e luto inacabado, que comecei a elaborar dentro de mim a ideia do suicídio. E, na medida que o sofrimento se me fez mais intenso, comecei a imaginar a forma de fazê-lo. Pensei no Sena, um salto nas águas deveria ser uma experiência que deveria culminar com o êxito letal, posto que eu não sei nadar. E, numa noite em que a minha dor se fez mais aguda, experimentei, portanto, concretizar o planejamento. Fui à Ponte Marie e, quando estava para dar o salto espetacular, após pôr a mão na amurada que contornava a ponte, separando-a naturalmente do precipício, do acesso ao rio, toquei num objeto que caiu aos meus pés. Entre curioso e irritado, agachei-me, peguei o embrulho e ali estava o livro que lhe passo às mãos. Me aproximei da luz mortiça de um poste, ali mesmo, e devorei essa obra. Agora, quero passar essa obra às suas mãos. E assinava Joseph Perry. Kardec, novamente no frontispício da obra, encontrava a declaração daquele que deixara o presente na ponte para alguém que pudesse tomar essa mesma direção do caminho do suicídio, que dizia: esta obra salvou a minha vida, leia e tenha bom proveito. Laurent. Embaixo da declaração estava acrescida por aquele que oferecera o presente a Kardec, o encadernador parisiense, que escrevia:
e salvou a minha vida também. Deus abençoe aqueles que contribuíram para a sua publicação. É a fala de Hilário Silva através de Francisco Cândido Xavier, fazendo-nos menção a essa extraordinária obra que inicializa o pensamento espírita na Terra, tocando fundamentalmente no ponto mais crucial da existência, que é a vida, e deixando-nos entrever naquele benefício a multiplicidade de outros que vem acontecendo ao longo do tempo, posto que viver é um grande desafio, e lidar com a finitude do corpo é um desafio maior. Nós não conseguimos avaliar a dor daqueles que avançam na direção da morte, seja por uma doença que aos poucos, de forma incurável, se apresente, seja para aquele outro que vai num processo de envelhecimento e, a despeito de ter saúde plena, não consegue a evitação de ver de que a morte se lhe aproxima. Nós, poucas vezes, avaliamos de que a morte vai nos encontrar ou de que nós a encontraremos. Parece que ela vem sempre no vizinho, alhures, parece que não nos diz respeito. Nós vivemos sem considerar esse evento biológico que será uma fatalidade inevitável. Como num processo de negação, nós costumamos nem tratar do assunto. Se no almoço, por exemplo, alguém puxar esse assunto e dizer, vamos conversar sobre a morte, naturalmente, vai receber a recriminação do grupo inteiro, notadamente daqueles que estão mais velhos, que com medo de falar no assunto que se lhe aproxima ou que lhe diz respeito, logo trava o diálogo que poderia ser fecundo, se a família pudesse se apropriar desse assunto e mergulhar nas entranhas daquilo que não pode ser evitado. Mas a morte é algo que se nos ameaça, porque foi sempre colocada como uma experiência danosa, negativa. E quando surge alguém do seu lado que fala desse assunto, ou que faz uma previsão de que essa ocorrência pode se dar, você bate na madeira e diz, morte em ti, na brincadeira que vem desde a juventude, às vezes da infância, significando dizer que você quer fugir da morte ou não quer lidar com esse assunto. Mas a morte, efetivamente, ela é uma cortina que quando se abre, dá espaço para a compreensão de que há um contínuo na vida, de que o corpo é um movimento que a alma faz de acesso para estabelecer o seu aprendizado, de que o contínuo existencial não surge na concepção e não termina na morte cerebral, na morte encefálica, de que, em realidade, a vida é um fenômeno eternal, ela antecede a concepção e se segue a morte cerebral. Então, por que não se tratar do assunto? E é nesse viés que surgiu, portanto, a contribuição espiritista, porque foram os próprios ditos mortos que haveriam de trazer essa contribuição filosófica fundante, extraordinária, fecunda, para que a humanidade, em se debruçando sobre as perguntas que gostaríamos de fazer, tivéssemos elementos para compor um propósito existencial, que, portanto, deve assinalar a nossa vida para, incluindo a vida biológica, transcendê-la. Todavia, o livro dos Espíritos, que deveria surgir de um grande diálogo dos vivos com os ditos mortos, nas suas mais de 1.200 questões, considerando as subperguntas, ele nos introduziria numa filosofia com características bem específicas, porque deveria emergir de fatos. O argumento sem réplica na linguagem do codificador, na introdução de O Livro dos Espíritos. E deveríamos nos colocar exatamente nesse espaço de reflexão, para que pudéssemos usufruir em qualquer tempo
dessa doutrina extraordinária para tratar a vida com elasticidade, com eloquência, de vez que ela traz as suas contradições. Estar no corpo ou sair do corpo é quase que um acidente evolutivo, biológico e inevitável, pelo qual todos deveremos passar. E abordar o assunto significa dizer, lidar melhor com ele e fazer um melhor aproveitamento do nosso movimento existencial, porque ninguém sabe quando se vai morrer. E quando tudo parece que nos inclina para a morte, algo pode nos tirar dela. E quando tudo parece de que nós somos imortais no corpo, a morte chega e nos convida a sair de uma forma imprevista e surpreendente para aquele que vai e para aqueles outros que são os seus familiares, que jamais supõem que um pai, uma mãe ou um filho possa sair do corpo. E a vida nos traz essas surpreendentes ocorrências. Como vi naquela extraordinária noite, no qual o Legacy alcançou levemente o avião da Gol, e o avião da Gol tombou na Amazônia de forma letal, levando todos a óbito, em função do acidente se estabelecer sem nenhuma possibilidade de previsibilidade, de contorno ou de alternativa para que alguém pudesse sobreviver. Nessa ocorrência, uma amiga, morando em Manaus, de onde o voo deveria sair, faria uma semana antes um seguro, colocou em cima da televisão, como se ela estivesse prevendo de que deveria morrer em pouco tempo. 4, 5 dias depois, ela iria no voo, e o voo experimentaria aquilo que a sua intuição lhe ensejara de que ela deveria morrer. Mas, no mesmo contraponto, uma outra pessoa que viera de um outro estado e estava naquela circunstância em Manaus, visitando uma filha, tivera do filho, que mora no Rio de Janeiro, um convite para poder visitá-lo. Mamãe, a senhora já está aí, venha ao que é o Rio. Já que a senhora veio para aí, e era uma mãe meio atrapalhadinha, uma pessoa que tinha um psiquismo algo diferente, tinha percepções incomuns, mas era uma paciente psiquiátrica, tomava medicamentos psiquiátricos. E ela disse, está bem, meu filho, então eu vou. Comprou a passagem, e nesse mesmo voo, ela, no dia anterior à partida do voo, ela sonhou que o avião ia cair. Telefonou para o filho e disse, não vou porque o avião vai cair. O filho, sabendo que ela era meio tantã, disse, nada, cai nada, mãe, venha. E começou uma briga ao telefone, porque ela insistia que o avião ia cair, já que ela era doida, e ele era o são, e ele insistia de que o avião não ia cair. Não conseguiu demovê-la da ideia de ficar ali em Manaus, e, portanto, não tomar o avião. E, efetivamente, naquela noite, o avião se foi. Quando ela viu que ela acertou, ela ficou mais perturbada ainda. Porque a gente, quando acerta as coisas, a gente fica surpreso com a gente mesmo. E ela, como era uma pessoa que, para além da surpresa, tinha uma certa disfuncionalidade mental, ficou algo alterada, precisando de um tratamento, de um ajuste medicamentoso, e foi para a sua cidade, um outro estado do norte, fazer uma consulta com um colega. Esse colega, que é neurologista e igualmente psiquiatra, faz uma junção dessas duas especialidades. Ao atendê-la, fazia com dificuldade, porque a esposa estava sofrendo de uma hemorragia uterina, e ele não conseguia contornar aquela hemorragia. Preocupado com a saúde da esposa, não queria ir trabalhar, reticente, mas foi em função da urgência. E lá estava a senhora Tantã, dizendo como ela tinha ficado, como ela tinha acertado de que o avião ia cair, da encrenca com o filho que queria que ela fosse, uma sensação de que talvez o filho quisesse matá-la, essa dificuldade. Tem questão de herança, nessas coisas são assim. E mesmo sendo pobre, a gente sempre acha que tem muito. E aí,
Ele estava meio desconfortável, preocupado com a esposa. Ela olhou para ele e disse, depois de narrar tudo o que tinha acontecido, disse: o senhor não está bem hoje, né? Ele percebeu que ela percebeu. Disse: eu estou com um problema com a minha esposa. Aí ela olhou e disse: ela está sangrando, né? Ele disse: Aí ele me disse: Alberto, ela estava acertando tudo. Aí eu perguntei: é grave para ela? A senhora disse: não, é coisa de mulher, vai passar. E eu perguntei ao meu colega: você pagou a consulta para ela? Como de fato passou. Assim é a vida. Ela apresenta esses pontos e contrapontos que você não é capaz de poder ajuizar, avaliar. Então, preparar-se para viver a vida no momento existencial em que se está e poder lidar com ela e com a dos outros de uma forma serena é de bom tom, mas para tal precisa de uma filosofia profunda, qual aquela que o Espiritismo nos convida a saborear. O Livro dos Espíritos nos traz essa possibilidade da acessibilidade à nossa própria vida e poder fazer dela um hino que se consagra dia a dia numa manifestação de honra ao processo de viver, de conviver, de habitar um corpo e de poder fazer o nosso périplo existencial na idade até o ponto em que Deus aprouver nos retirar do corpo. Assim sendo, o Livro dos Espíritos propõe de que o suicídio naturalmente é uma movimentação que contraria as leis divinas e que deveria ser evitado. Mas quantos daqueles que, não estando bem alocado no seu propósito existencial, sem ter uma filosofia espiritualista de vida, desconecta-se de si próprio, perde-se de si mesmo e no movimento de alienação e na busca de matar algo que em si mesmo está lhe gerando sofrimento, busca o suicídio, numa alternativa patética de matar o carrapato, ao invés de matar o carrapato, matando o boi, ou seja, ao invés de matar o sofrimento, mata-se, como se o sofrimento pudesse se exaurir. O que nos parece óbvio que não acontece. Numa pessoa materialista ateísta, isso é um raciocínio óbvio, verdadeiro e lógico. E numa pessoa perturbada pelo sofrimento, que lhe turba a capacidade de raciocinar, esse evento surge como uma possibilidade exequível e plausível. O suicídio, portanto, é uma experiência que nos inclina para a finalização da existência física precariamente, precipitadamente. Às vezes movido por uma boa intenção que nos serve de atenuante, mas de que declara de que os limites da nossa concepção existencial, da nossa cosmovisão, do nosso jeito de olhar a vida e as pessoas é pequeno, é precário, de que nós não conseguimos fazer uma movimentação para ir no presente, além do ponto em que estamos, para um olhar panorâmico, olhar os nossos conflitos, o dos outros, olhar a vida de um ponto maior, mais largo, mais vivaz, de modo a ter uma abrangência mais grandiosa da vida, ao tempo em que, não se tendo uma bússola, uma carta náutica que nos enseje observar um rumo seguro para o ponto aonde devemos chegar ou almejamos chegar, esses elementos, se fazem falta, conspiram com aquele que às vezes salta para a morte, tentando um objetivo justo, movido por uma intenção boa, como Kardec cita, acerca daquele padeiro que denuncia aquela mulher que rouba pães e leva para sua casa, porque não podia pagá-los. E quando bate alguém à porta e ela vai, era o comissário que estava convidando-a a que ela pudesse ir
a comissaria, a delegacia, ela pede licença, depois de ser informada que o padeiro tinha denunciado, entra para o quarto para trocar de roupa e se demora demasiadamente. E como não surgisse de lá, então os filhos que estavam aguardando-a, de vez que ela estava passando manteiga no pão, ele acessa o quarto, o comissário, e quando ele se dá conta, com a mesma faca que ela cortara o pão e estava preparando para os filhos, ela se enfiou, se matando. Alguém comentou naquele dia na sociedade espírita de Paris, e ela se comunicou, falando da sua dor, do seu sofrimento, de que se ela não era capaz de poder sustentar os seus filhos, era melhor que ela morresse, porque os seus filhos estariam sob o cuidado do Estado, que dava apoio aos órfãos. Então a escolha dela foi pela morte, pensando de que os filhos ficariam melhor, falando da sobrevivência, da subsistência. Ela não conseguiu avaliar de que é melhor um filho com fome do lado da mãe do que um filho bem alimentado, mas distante dos seus amores. De que o alimento fundamental para o corpo é exatamente os nutrientes, as calorias. Todavia, o alimento que fundamenta a alma para que ela possa lograr caminhar é a amorosidade. E de que nós não podemos fazer uma troca selvagem de achar que basta colocar as crianças na tutela de alguém que pode alimentá-las, que isso está resolvido. Porque a maioria dos filhos, mesmo experimentando fome, preferem ficar ao lado da mãe. É porque o amor tem preferência, tem prevalência. Hierarquicamente, dentro das nossas necessidades existenciais, o amor ele ocupa um lugar maior, primeiro. E quando somos pequenos, mais ainda, porque nós estamos formatando o nosso eu interior, o nosso ego. Logo, esse olhar de poder transferir uma criança para alguém, porque eu não estou conseguindo alimentá-la adequadamente, e de que ela estará melhor com alguém que vai tutelá-la, é uma análise precária, que não considera os valores espirituais na sua profundidade, e de que, efetivamente, nós não podemos comercializar de modo algum, contabilizar, nem colocar numa balança as coisas com as pessoas, ou seja, não podemos fazer valer o alimento corpóreo com o alimento da alma. Não há como comparar, porque a subjetividade, ela pesa mais do que a objetividade. Os seres são mais importantes do que as coisas. Os pais para os filhos são mais importantes do que os alimentos que os filhos necessitam. Porque os alimentos físicos, para atendimento do corpo que os filhos necessitam, eles atendem apenas a demanda biológica. Mas o alimento afetivo atende-lhes às necessidades perenes, porque são necessidades da alma, que pós-morte, ainda assim, ele vai lograr levar esses nutrientes que puderam, de alguma forma, estruturar aquele psiquismo para aquela e para muitas vidas. Ela diz do seu sofrimento e diz da sua escolha. O seu guia espiritual se comunica e faz menção ao padeiro e faz menção à sociedade. Mostra que aquele crime e nos abre, na perspectiva espírita, uma nova compreensão filosófica para analisar a criminalidade. Porque quando alguém comete um crime, nós olhamos o criminoso e queremos linchá-lo, como se ele fosse capaz de cometer um crime por si só. Quando alguém comete um delito, há várias variantes de influenciação, maiores ou menores, mais próximas ou mais distantes, que deveriam ser contabilizados para que se pudesse fazer um melhor ajuizamento do delito cometido por aquela pessoa. Então, os espíritos, falando Allan Kardec, comentam acerca da dureza do coração do padeiro, que revela socialmente o comprometimento com o crime que aquela mulher cometeu.
Então, quando alguém faz um delito e nós olhamos à distância, parece que aquilo não nos diz respeito. Mas se ele está inserido na mesma sociedade em que nós estamos, é natural considerar de que aquele delito eu tenho parte em algum nível, dependendo da forma como eu estou me colocando nessa sociedade. Se eu faço de uma forma indiferente, se eu sou cruel, se eu observo apenas as minhas necessidades específicas, consanguíneas, familiares, se eu não logro experimentar de que eu vivo numa grande família chamada humanidade, eu experimento contribuir para que aquele ser cometa um delito. E no sentido inverso, igualmente, se eu faço uma inserção adequada, eu sou coparticipante de alguém que consegue evitar o suicídio, que consegue apropriar-se da sua própria vida, que consegue fazer um caminho digno dentro da sociedade, assumindo um trabalho. Outro dia, eu estava numa cidade do interior de Minas e uma senhora se aproximou chorosa junto com seu esposo e ela me disse assim: eu queria ir a Belém falar com o senhor. Eu disse: mas pelo quê? Ela disse: não, eu queria lhe agradecer. Eu digo: e agradecer pelo quê? Ela disse: agradecer porque o senhor salvou a minha vida. Eu nunca tinha visto aquela senhora. Ela disse: eu não era espírita, ia cometer o suicídio. Orei e pedi ajuda divina. E fui para o YouTube. E quando eu abri no YouTube, veio uma palestra sua. E aquilo me sensibilizou. Eu consegui evitar o suicídio porque entendi, à luz das considerações que o senhor fazia, de que tinha outros ângulos para se poder olhar a vida. E a partir daí, comecei a pesquisar sobre o espiritismo. E hoje eu sou espírita. O esposo do lado, ela chorosa, eu a levantei, nós nos abraçamos. Uma fala, uma página, uma contribuição singela de uma semente, qual de uma samalmeira que sai, e aquela semente singela, pequenina, a semelhança de um grão de lentilha, é levada pelaquela plumagem, pelo vento, a quilômetros de distância. E quando ela cai, ela é capaz de germinar. Mas a samalmeira não dá-se conta de quais daquelas sementes poderão fertilizar, poderão gerar outras samalmeiras. Quantos de nós, que nos inserimos socialmente na vida, não podemos avaliar o quanto uma contribuição pode gerar morte ou vida, dependendo de quem vai acessá-la. E a forma como nós nos colocamos na sociedade faz-nos corresponsável da vida que é tutelada ou da vida que é desprezada, que é desconsiderada. Então, alguém como aquela mulher que matou-se para proteger os filhos porque o Estado cuidaria melhor dele do que ela, tinha menos responsabilidade do que o padeiro que, por causa de 2 pães, denunciou a mulher e indiretamente foi responsável, como representante de uma sociedade egoísta, pelo suicídio daquela mulher. O Espiritismo, portanto, vai nos abrindo espaço para que possamos não só respeitar a nossa vida, mas respeitar a vida do outro. Ainda que a vida do outro seja colocada de uma forma aparentemente simplória ou desprezível, qual aquela que surge dentro do útero, no quadro das crianças anencéfalas, ou seja, crianças que não têm uma parte do encéfalo, tem o sistema nervoso central, tem o sistema nervoso básico, reptiliano, o tronco cerebral, o diencéfalo, mas habitualmente não tem a escalota craniana, não tem os hemisférios cerebrais, não podem comunicar vida. E, para alguns juristas, é uma vida inviável, o que se citou o Supremo Tribunal Federal a arbitrar de que era possível, a partir de então, se promover os abortamentos dos ditos anencéfalos, quando diagnosticados dentro do útero materno, porque as suas vidas eram inviáveis fora do corpo. Essa viabilidade é um olhar materialista ateísta que consagra a existência através da forma como o ser se coloca. É uma forma de desqualificação do humano, tornando-o subhumano,
como se um anencéfalo, como alguém que tivesse a síndrome de Patu, por exemplo, ou a síndrome de Down, diagnosticado intrauterina-mente, não pudesse ter direito a comparecer ao cenário do mundo, como se não fosse um ser humano, não fosse um sujeito de direitos e não tivesse garantido, portanto, a sua vida, que deveria ser inviolável para a proposição espírita. Nessa obra monumental, na questão 880, qual o primeiro de todos os direitos do ser humano? Os espíritos responderam: o de viver. Irresponsável é aquele que fizer qualquer coisa que lhe possa comprometer a existência corporal. Não só a interrupção de uma gestação indebitamente, mas igualmente uma atitude que leva alguém para a criminalidade e para a morte, para o suicídio, por exemplo. A vida que se coloque dentro do útero, mesmo quando desqualificada numa análise dos instrumentos, ela é uma vida. E segundo a filosofia espírita, o Livro dos Espíritos, ela deve ser sacralizada, mesmo sendo um feto dito anencéfalo. Ele é inviável do ponto de vista material, mas ele é um ser humano completo, porque ele nasceu de uma célula ovo-zigoto, se constituiu, apresentou uma alteração de natureza neurológica e deverá viver alguns dias, umas semanas, às vezes uns meses, excepcionalmente um ano, raramente mais de um ano. Mas aquela experiência de vida é uma experiência fecunda na fala dos espíritos, posto que, habitualmente, o anencéfalo é alguém que tirou a sua própria existência, como diz Joana de Ângeles, através de uma arma de fogo alvejando o cérebro, ou então projetou-se de um edifício ou das alturas, lesando a cabeça, com repercussões perispirituais, aguardando que um novo corpo lhe enseje o movimento do renascimento e a possibilidade de recobrar a sua sanidade interior danificada pelo ato de uma existência anterior. A filosofia, portanto, espiritualista, espírita, nos enseja a pensar de que uma célula ovo guarda a relação com o espírito e, portanto, deve ser preservada, e de que o ser humano não é humano depois que complete 14 dias, que é quando se forma o neuroblasto, célula nervosa, de que o ser humano já é humano quando a célula ovo existe, porque ali está uma documentação genética capaz de poder desenvolver aquele ser completamente, sem nenhuma necessidade externa, salvo a interdependência com a mãe, como nós adultos que somos interdependentes vivendo socialmente. Mas é um ser humano inteiro, completo, acabado. E é um ser humano porque nada pode ser comparado a um ovo ou zigoto originário da fecundação de espermatozoide com um ovócito de segunda ordem. Nada. Diria Lerumi, se um estudante de citologia não consegue fazer a diferença de uma célula ovo de um ser humano e de um chimpanzé, ele está reprovado. E se é uma célula ovo humana, nós podemos dar uma carteira de identidade internacional, porque ele é único, ele é singular na vida. Assim sendo, o olhar espiritista, quando contempla a vida, faz o movimento de acolhimento da existência, mesmo quando essa movimentação se mostra anômala, com uma alteração genética, com uma alteração congênita intrauterinamente. Como preserva a vida, que vai finalizando no portal da grande vida por ocasião das doenças terminais. A medicina propõe a assistência paliativa como a metodologia mais adequada para dar dignidade a alguém que está na exaustão, no exaurimento das suas energias vitais, dominada seja pela senilidade, o enfraquecimento múltiplo dos órgãos, ou por uma doença insidiosa que vai lhe levando para a morte.
A proposição espírita é exatamente do respeito à vida. Mas não será viável abreviar alguns minutos essa morte que se parece inevitável? Perguntou Allan Kardec aos espíritos em O Livro dos Espíritos. E os espíritos disseram que, efetivamente, não. Como nós poderemos ousar dizer que aqueles minutos não são importantes? Como nós podemos dizer que aqueles minutos, eles são os últimos minutos? Nós não temos a capacidade de fazer nenhuma afirmativa desse teor, porque nós somos seres humanos e nós não sabemos o que acontece dentro de alguém que surge ou que vai. Quantos pacientes que foram documentados como terminais e que deveriam ter 6 meses de vida, já enterraram o médico que fez o prognóstico. Quantas pessoas teimam em não morrer, quando todo mundo diz que ela vai morrer, ela não morre. É o velhinho que vai e volta. Quando estão aquecendo o café, ele já está respirando e pedindo pão de queijo junto com o café. Volta a viver e as pessoas pensam que ele vai, mas não vai. É necessário respeitar a vida, nem empurrá-la pela eutanásia, nem segurar alguém que inevitavelmente vai para a morte. No movimento de finalização da existência com 100 anos, por exemplo, na falência múltipla dos órgãos e no esforço heróico tentar manter aquela vida, que na linguagem médica disse que é uma distanásia, é uma tentativa de manter uma vida anomalamente, que se esvaiu, que se esvai. Ortotanásia é a atitude adequada, que significa observar a vida no seu termo certo, no seu finalismo natural. É quando a existência biológica, ela vai declinando e no seu tempo certo, ela se conclui. Portanto, nem empurrar alguém para a morte, eutanásia, nem segurar, não se vá porque você é o meu avô, você é o meu pai, você é a pessoa que eu mais amo, é a distanásia, que é um movimento egoísta, mas simplesmente cuidar, envolver, celebrar, testemunhar a amorosidade, porque aqueles minutos finais consagram para aquele que vai, para aquele que fica, experiências às vezes de tal ordem que mudam o curso do espírito pós saída do corpo, que poderá ir para uma região umbralina ou uma região melhor, dependendo do complexo de culpa e da resolução dele em parte, na conversação com o familiar em que ele mantinha litígio. Esses momentos finais são fantásticos, são de uma sabedoria incrível, o que fez o espírito André Luiz no livro Sexo e Destino, celebrar de que os minutos que o espírito permanece num corpo, que inevitavelmente vai para a morte, eles às vezes são decisivos, e dá o exemplo daquele pai que tentou assediar a filha sexualmente, e que fê-la caminhar tresloucada na rua e sofrer um acidente quando ela está próximo da desencarnação. O pai arrependido vai e pede-lhe desculpa. Ela desculpa, perdoa o pai, mas não consegue expressar, porque neurologicamente ela estava com muito comprometimento. O edema cerebral tinha avançado. A morte estava a poucos minutos da sua apresentando a sua terminalidade. Então, a vontade dela é acolhida pelos bons espíritos, que dão-lhe um apoio fluídico, e ela então consegue mexer uma falange, conforme a solicitação do pai, que disse: se você me perdoa, mexa a falange, mexa o dedo. E ela assim faz o movimento do dedo. O pai retira de si um remorso que deveria inevitavelmente lhe levar para uma vivência infeliz, e ela sai do corpo, logo após, num movimento de graciosidade que a vida nos confere quando nós respeitamos a vida nos seus limites. Mas viver é tão desafiante que é necessário avaliar a nossa inserção encarnatória a partir do nosso circuito familiar. Porque o grande problema que nós precisamos lidar é exatamente com essa ruptura interna, alinhar-nos conosco mesmo, mantermos uma movimentação de inteireza e de integralidade é muito difícil. Nós somos seres
naturalmente, apresentamos algumas rupturas. Nós não somos seres integrais, plenos, completos. Nós somos seres com ensaios evolutivos. Algumas áreas nós já conseguimos nos desenvolver satisfatoriamente, e outros menos, e outros nós somos precários. Isso gera dentro de nós mesmos conflitos, o que fez e o que faz, com que soframos experiências dolorosas, e na linguagem espírita, nós não tratamos como pecado contra Deus, são as nossas desarmonias internas, que precisamos lidar com uma filosofia não mais dogmática, que celebrava o céu, o inferno, o purgatório, de uma forma tacanha, selvagem, mas como alguém que consegue artisticamente olhar para si mesmo e fazer o melhor manejo da sua vida, objetivando o progresso, ao qual todos nós estamos condenados inevitavelmente. Assim sendo, o Espírito Paulo de Tarso, em O Livro dos Espíritos, assinala que esse jeito de se dar conosco mesmo, com a vida, não só com o início, com o meio dela e com o fim, respeitando naturalmente a gestação, não promovendo o aborto, respeitando a vivência corpórea, negando o suicídio, e também evitando a eutanásia, a despeito desses elementos estarem às vezes fora da nossa cogitação, não se aparta de nós as dificuldades de poder viver a nossa própria vida. Estar onde estamos, conectados, bem integrados. A integração dentro é muito difícil, e desintegrados, nós não nos manifestamos externamente numa inserção social precária, familiar difícil. Então, Paulo de Tarso, espírito, faz menção aos falsos movimentos da alma, quando trata exatamente dessa questão que envolve a culpa, o castigo. É um ensaio que os espíritos fazem naquela época sobre o inferno, o céu, e ele diz que a alma, ela faz movimentos, e um falso movimento, observando as leis naturais, lhe gera dor, desconforto, e a dor e o desconforto dos sofrimentos, eles se repetem para que a alma possa desgostar daquele movimento e voltar a observar as leis naturais. É uma metáfora linda, que eu gosto de transplantá-la para os rios. Quando você vai no rio, se você vai no leito do rio, no canal, você flui muito bem. A sua embarcação, se você estiver nadando ou estiver numa embarcação, ela consegue deslizar com a suavidade. Mas se você no leito do rio se afasta do canal, que é o lugar mais profundo, aonde a água flui demasiadamente veloz, aonde a possibilidade de encalhe não existe, mas se você se afasta para as laterais, se você se distancia para as margens, o seu barco corre o risco de começar a tocar no fundo, na areia, tocar nas pedras, sofrer uma avaria, encalhar e naufragar. O falso movimento da alma é sair-se do canal no leito do rio. Afastando-se dele, nós perdemos velocidade. Começamos a sentir que o barco começa a ser freado pela areia do fundo do rio, chamando-nos a atenção que temos que voltar para a centralidade, para o canal. E o canal, aqui nessa metáfora igualmente posta a exemplo de Paulo, fala exatamente da observância das leis naturais da vida. Quando nós estamos no canal observando as leis naturais da vida, nós não sentimos dor, não há sofrimento. Então, uma forma de avaliar como é que eu estou inserido existencialmente, e se eu estou fazendo uma boa trajetória, é avaliar se eu sinto dor, se eu sinto sofrimento, ou se eu gero dor ou gero sofrimento nos outros. Se eu faço isso, eu estou me afastando das leis naturais. É um falso movimento de mim, eu alma, que gera essa dor para que eu possa desgostar, como um feedback, eu possa reavaliar e fazer a correção de rumo no trato com o outro, no trato conosco mesmo. É assim, por exemplo, que nós observamos duas pessoas, os casais, por exemplo.
Como os casais lidam internamente consigo mesmo, eles se expressam como o outro. Uma mulher, por exemplo, falando na generalidade, que gosta de ser mais extrovertida, comunicativa, tem uma subjetividade mais loquaz, mais afeita ao diálogo. No gênero mais masculino, ou nas energias que pertencem mais àquele espírito que viveu a masculinidade, há uma certa movimentação que é diferente. Menos fala e mais atitude. Enquanto a mulher quer entender, o homem quer resolver. Então, há uma colisão no lar, há um falso movimento de encontro nessas almas, porque uma quer que o outro lhe respeite a sua idiosincrasia, o seu jeito de ser. Então, se uma mulher, por exemplo, dizia o meu amigo Alberto, quando as mulheres chegam em casa, eu já observei isso com a minha esposa, ela quer falar, ela não quer resolver. E aí eu quero logo resolver, porque eu já estou vendo a resposta, já estou vendo a solução. E aí eu quero dar a resposta e ela não quer. Ela disse, calma, meu bem, calma, deixa eu falar. E aí eu vou me aborrecer, aí agora eu já sei. Eu deixo ela falar. Ela começa a falar. E eu digo, foi. Você não sabe o que... E aí? O que mais? Aí ela fala. Não foi possível, portanto, uma outra abordagem que fosse mais ecológica, dizia esse amigo. Aí a Alberta, ela fala tudo e depois pronto. Ela já resolveu. Eu quero apresentar a resposta, ela nem quer mais a resposta. Ela queria era falar. Ela queria desabafar. Em desabafando, ela compreende o que aconteceu. E compreendendo, a solução vem por consequência. Ele quer resolver a questão. Então ele não quer deixar ela falar. Se ele não quer deixar ela falar, ela engata, fica aborrecida com ele, e ele fica chateado com ela porque ele quer dar a solução e ela não quer a solução. Mas ele não sabe que ela quer a solução, mas do jeito dela, ela quer primeiro falar. E o inverso é verdadeiro. Se você é mulher, por exemplo, estiver com seu parceiro no volante, se ele errar o caminho no carro, não diga que ele está errado. Diga assim, eu estou com uma impressão. Engraçado, eu não estou reconhecendo essas casas. Porque se você disser, você está perdido, meu amor, é a Terceira Guerra Mundial. É a psicologia. Foram as mulheres que aplaudiram. Porque elas são mais efusivas, elas são mais presentes. É a psicologia viril e feminil que funcionam diferente. Mas esse fenômeno também se dá conosco intrinsecamente. Nós, se vamos ao supermercado, por exemplo, dependendo da forma como a gente funciona, a gente opera num sentido e vai de uma forma mais objetiva, mais direta, mais racional, mais econômica, mais financeira, se viril, do que um psiquismo feminil, que tem um jeito diferente, que vai quase bailando dentro do supermercado, que olha mesmo as coisas que não vai comprar, e até que não deveria comprar, compra, mesmo não podendo, compra. Não, mas vai ter muita alegria em casa. Em nome da alegria, ela sacrifica o orçamento. Não estou analisando se é certo ou se é errado. É o jeito de funcionar dentro de casa, o jeito de funcionar dentro de um supermercado. São formas com que as pessoas se colocam nos lugares. Mas um homem que faz esse supermercado, quando ele chega em casa, nunca agrada a esposa. E vice-versa. Quando ela chega, ele tem enxaqueca. Porque quando ele olha o que gastou, ele sabe que a coisa vai pegar. Porque ela pagou, ainda pagou 3 vezes o supermercado que ela faz. Todo mês, ela divide em 3 prestações, para dizer que foi pouco. 3 prestações, as 2 ficam para o mês seguinte, que ela vai de novo fazer o supermercado dividido em 3. Como se... Mas isso significa a necessidade de troca de conteúdos psicológicos. Porque o homem consigo mesmo, consigo próprio, e a mulher consigo mesma, consigo próprio, ela também tem dificuldades de lidar. Porque a razão às vezes diz de um jeito e a emoção diz de outro.
Se fosse só razão e emoção, tudo bem. Mas às vezes tem a razão que diz de um jeito, a emoção diz de outro e o instinto diz de outro. Mas se fosse só isso, era a resolução A3, buscar uma ecologia que pudesse fazer uma checagem A3. Mas tem a razão, tem a emoção, tem o instinto e tem a intuição, que é diferente do instinto. Mas se fosse A4, estava tudo bem. Mas tem mais. Tem a razão, tem a emoção, tem o instinto, tem a intuição e tem a ética, decorrente dos valores que eu trago dentro de mim, no caso do Livro dos Espíritos, apoiado na moral espírita, oferecida pelo Livro dos Espíritos e desdobrada no Evangelho segundo o Espiritismo. Então é uma encrenca 5. Como se não fosse suficiente, eu tenho a razão, a emoção, o instinto, a intuição, tenho a minha ética, refletindo a moral que eu guardo, e tenho uma interferência espiritual negativa, que diz vai que dá, vai que dá, vai que dá, querendo que a gente se acabe, saindo do leito do rio e do canal. Mas também tem uma outra positiva, o espírito amigo, nosso anjo guardião, que diz não vai, que tu vai naufragar. Essa confusão toda está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de nós mesmos. Viver a vida plenamente é articular esses conteúdos, é poder seguir uma ecologia que dê conta de atender todas essas instâncias de uma forma adequada, posto que cada lugar desse que emerge um conteúdo, ele precisa sofrer essa checagem global, intragrupal, intrapsíquica que nós temos. Por exemplo, se você vai saindo aqui do estacionamento bonito, com 2 portinholas abertas ontem, como eu vi, e você com fome, por exemplo, aí você tem aquela paciência que lhe é inerente, que todo mundo conhece, você no volante, e você é uma pessoa, por exemplo, agressiva, você vai ter que lidar com a impaciência, com a paciência que você não tem, e você vai lidar com a agressividade, que é uma emoção que você ainda não aprendeu a lidar. Essa emoção que emerge, que faz você bater no volante, que faz você aumentar a voz e brigar com a esposa, com a criança que está do lado, com o jovem, que faz você botar a luz alta ou máxima naquele que está na frente, que faz você embicar o carro, esta é a emoção, naquele momento, que está dirigindo a sua vida, que dependendo do outro, que se tiver uma emoção similar, vai abrir a janela do carro e vai fazer uma coreografia nas mãos, nada agradável, que vai atiçar a sua agressividade trampiana. E o outro é capaz de sair do carro, você é capaz de sair do carro, e as 2 crianças vão brigar, se engalfinhar, e as 2 famílias pateticamente vão assistir àquela cena de vale tudo no estacionamento espírita, num encontro espírita, de 2 agressividades que não tiveram o contraponto da razão, que não consultaram a intuição, que não fizeram valer a ética espírita como um processo de exercício. Então, de repente, surge uma tragédia, é assim que surge uma tragédia, porque nós somos capazes de matar no automóvel, no tráfego, por impulso. Às vezes é de tal modo o nosso descontrole, que a gente precisa de um ajuste médico e medicamentoso para segurar a impulsão, que num delito pode funcionar, segundo os advogados, como atenuante do delito cometido no trânsito, por exemplo, ou em qualquer outra situação. Se você age sobre impulso, está aí, por exemplo, uma parte de você, convidando você a viver internamente em paz, tendo que lidar nessa globalidade, sendo um ser inteiro que você é, e tendo que administrar uma emoção destrambelhada no campo da agressividade. Como vi um paciente que eu acompanho, vinha com um carro, e um outro ia saindo do meio-fio,
E ele foi e freou próximo do meio-fio. O cidadão que estava no meio-fio teve espaço e saiu. Mas quando saiu, xingou. E aí ele, que tem essa agressividade destemperada, emparelhou com ele, baixou o vidro e xingou. E começaram a se xingar. Aí ele foi adiante, é um cara tranquilo, parou no meio-fio e saiu do carro. O outro parou no meio-fio e os dois homens saíram. Vocês imaginam essa cena? Parece que nós estamos num espaço de gangster. E ele é um homem grande, imenso. O outro nem tanto. E eles quase vão para o confronto físico. E aí ele disse, aí doutor, lembrei do espiritismo, porque ele está frequentando o centro espírita. E aí eu comecei a perceber que eu estava errado. E aí eu já tinha xingado ele, a mãe dele, o pai dele, a avó dele, já tinha xingado as gerações suficiente. E aí eu voltei para o carro, porque ele também parou e ficou aquela equidistância, um espaço vazio, um gap no meio. Eu voltei para o carro e disse, depois de tantos meses eu caí. É assim. Naquele momento, dependendo de quem é quem, nós podemos perder o corpo biológico ou podemos tirar o corpo biológico de alguém num discurso físico, valendo-se de uma arma. Quantos crimes são cometidos desse jeito no nosso país e fora dele? Uma área do nosso ser que, mal gerida, nos leva para uma experiência animalesca. E um ponto da minha alma passa a dominar o meu ser por inteiro. Eu passo a ser subjugado, não por um obsessor, mas por um canto de mim que está desorganizado, chamado a agressividade destrutiva, raiva, o ódio, ou pode ser o medo, porque o medo nos paralisa, os medos nos roubam a vitalidade, os medos nos impedem de poder transitar na vida. Quantas pessoas não saem de casa com medo? Medo do público, medo do congestionamento, medo de ser assaltado, medo de ter um infarto, medo. Companheiros que têm, por exemplo, um quadro mais adiantado de medo, já numa desorganização como o transtorno do pânico, mesmo ficando em casa, não consegue viver bem, porque tem que sair de casa para os atendimentos médicos, porque fazem as crises de iminência de morte, sem que nenhuma correspondência orgânica tenha, mas tem a sensação que vão morrer, vão ter um infarto e vão para o pronto-socorro. É um medo que colapsa a existência do ser, impede o ser de degustar a vida, porque é uma ruptura interna e o indivíduo não consegue lidar com ele próprio. Assim, a proposta espírita, mais do que lidar com o outro ou com os outros no trabalho, em casa, mais próximo, portanto, um regime de intimidade mais desafiador, é podermos lidar conosco mesmos e podermos avaliar a quantas anda os meus conteúdos internos e como eu estou conseguindo lidar com eles no meu cotidiano. Como é que eu faço com a minha mediunidade? Como é que eu lido com a mediunidade? Essa capacidade de poder conectar-se com os espíritos, com as entidades infelizes, com os benfeitores. Como é que eu estou lidando com ela? Eu sou responsável, não sou? Os processos obsessivos, o transe mediúnico do qual eu não me aproprio, porque eu não me aproprio nada da minha vida. Então, quando os espíritos se comunicam, eles pintam e bordam, porque eu sou apenas alguém que se coloca sob o julgo deles. E se é uma entidade infeliz, dentro da reunião mediúnica, por exemplo, agride, xinga, levanta-se, é necessário segurar a pessoa, mostrando que aquela pessoa, ela não consegue lidar consigo própria e, portanto, fica vulnerável a um espírito que lhe subverte a segurança mínima e põe em risco um grupo mediúnico, sem que a pessoa tome ciência de que ela é responsável pelo transe em que ela apresente. Todo médium é responsável pelo transe. No Jardim das Oliveiras eu vi essa experiência, uma companheira que discutia muito esse assunto da consciência durante o transe e de o quanto nós somos gestor do nosso transe, deixando que os espíritos se manifestem conosco.
Nós não tínhamos forro. E durante a noite, na reunião mediúnica, um rato, passando pelo pilar de cima, escorregou e caiu na cabeça de um dos companheiros que estava na reunião mediúnica. Uma mulher, naturalmente. Ela reagiu, porque caiu na cabeça, ele tentou se segurar no cabelo, mas não conseguiu. Ela escorraçou o rato, bateu no rato, o rato saiu na direção oposta, estava o meu irmão dirigindo a reunião mediúnica. Então o meu irmão foi e deu um safanão, mas errou o safanão. Pegou de revestrez no rato. O rato rodou na mesa de fórmica e foi na outra direção e caiu no colo de uma companheira que estava num transe de psicofonia. Estava durante o transe. Ela com blazer, o rato foi subindo, e quando chegou no cangote, ela levantou e começou a tirar a roupa e gritar: o rato, o rato! A diretora doutrinária, fora da reunião, ouvindo os gritos dela, ainda comentou: engraçado, a Nazarezinha, que era essa pessoa, estava mais educada mediunicamente, pensando que era um transe habitual. A Nazarezinha foi tirando o blazer, depois foi querendo tirar, aí chegou a turma do deixadice para segurar, porque, e aí ela pegou, voltou, sentou, fechou os olhos e disse: cadê o espírito? Quer dizer, ela não só tinha consciência do transe, ela percebeu que o rato estava no pescoço dela, expulsou o rato, voltou à posição e queria, por fidelidade doutrinária, queria reconectar-se com a entidade, que eu não sei se se apresentava como uma mulher, uma entidade feminil, que deve ter corrido a quilômetros. E o rato até hoje não se recuperou desse trauma. Trauma mediúnico. Nós somos chamados a lidar com as nossas movimentações e podermos ser nós mesmos, sem negarmos todas essas instâncias, porque não adianta dizer que a gente não é assim, é melhor dizer que é para poder tratar. Não adianta você dizer que você não é uma pessoa agressiva ou medrosa, ou de que você não é uma pessoa impaciente, impulsiva. Não adianta, é melhor assumir que é para poder lidar. Porque se você assume, você começou a apresentar um certo comando, uma certa autonomia sobre aquela encrenca que subverte o seu equilíbrio cotidianamente ou rotineiramente. Assim sendo, a proposta que os Espíritos ofereceram através de Fenelon em O Livro dos Espíritos é ir para além da personalidade, do ego, para mergulhar nas entranhas do ser divino que eu sou. Eu preciso assumir de que eu sou um ser imortal, mas que guardo na minha essência a luminosidade, guardo nas minhas entranhas mais íntimas os atributos da divindade, considerando que sou filho do divino. Logo, esses atributos me pertencem, nada obstante ainda não tenho se manifestado razoavelmente. Mas é importante que consciencialmente eu tenha essa percepção de mim mesmo, para não me entregar egoicamente e não me lançar para que os outros cuidem de mim, me descuidando de mim próprio. De fazer a acessibilidade interna, de poder lidar com os meus conflitos a partir do mestre adormecido que jaz dentro de mim próprio. Eu sou alguém que disponho de um auditor, de um consultor, que pode a qualquer tempo ser visitado, que é um canto do meu ser, que detém a sabedoria, a verdade, a beleza, o encanto, que detém as virtudes, como no mármore bruto, lá está a estátua. Esse objeto de arte, ele precisa de trabalho, de esculturação, do cinzel, para que eu possa ir desbastando pelo esforço cotidiano, a fim de que um projeto de arte e beleza que já existe dentro de mim possa brotar. Ou seja, o esforço interior do autocuidado, do autoconhecimento, da autoaproximação, da autoconvivência, faz-me acessar o divino que sou. E começa um grande diálogo,
da personalidade, do ego, com o Deus adormecido que vai despertando aos poucos dentro de mim mesmo. É a partir desse encontro que nós vamos conseguindo nos colocar no mundo de uma forma mais adequada. É só aí, bebendo nessa fonte inexaurível de que somos possuidor, é que teremos força para lidar com as nossas dificuldades emocionais, para lidar com os nossos instintos, porque se nós não sabemos fazê-lo, eles vão nos devorar, através de movimentos falsos da alma, levando-nos a movimentos viciosos. E, aqui e acolá, vamos nos perder de nós mesmos, estabelecendo relações com as coisas, nos embrenhamos nas coisas, vivendo um processo compulsivo de tal modo fixante, que a nossa vida, ela passa ao largo, num suicídio indireto, num processo de morte em vida. Nós vivemos agrilhoados, aprisionados às coisas, porque não nos descobrimos como ser. Experimentamos a compulsão e ali nos fixamos nas compras, por exemplo. Eu vi uma pessoa, por exemplo, que eu cuidava, se ela usasse um vestido por dia, um ano, ela não conseguia esgotar o seu guarda-roupa. Se ela usasse um sapato por dia, ela não conseguia esgotar os seus sapatos, porque ela tinha mais de 356 sapatos. Ela tinha um número de bolsas superior aos dias de um ano, algumas das quais nunca ela tinha usado, mas ela comprava, porque ela estava aprisionada nas compras. Ela estava buscando-se, mas não percebia que a compulsão era uma forma de fixação anômala, era um falso movimento que fez ela enfadar, deprimir e buscar psicoterapia, para poder fazer o caminho de volta, a fim de que ela pudesse, efetivamente, fazer a diferença entre o necessário e o supérfluo, e poder resgatar-se a si mesmo, porque aquilo que falta dentro, eu manifesto de forma externa, e posso buscar a tentativa de suprimento de uma forma inadequada, e experimento, portanto, um falso movimento da alma, que vai detonar dor, sofrimento, angústia, conflito. A alma, portanto, que vive essa experiência, ela vive durante a vida e não usufrui nem do que tem. E quando desencarna, fica presa à matéria, à casa, às coisas, não consegue se desprender de algo ao qual ela fez um movimento de algemamento em função de fazer um distanciamento dela própria. A doutrina espírita, centrada na proposição da filosofia espírita, propõe-nos um propósito existencial que faculta-nos experimentar um trato interno de inteireza, cuja base e o alicerce fundamental é o Cristo interno, que, em sendo consultado, a personalidade, o ego vai se estruturando, podendo lidar com as emoções, inclusive conflituadas, para educá-las, com os instintos que teimam em se manterem, nada obstante tenhamos saído da vida da animalidade, tende a refinar a nossa racionalidade para que ela não possa se constituir em sofisma, e tende a estabelecer um espaço para que as intuições, as conexões espirituais superiores possam nos ofertar todos os recursos indispensáveis para que a nossa moral espírita possa comparecer, enquanto ética, numa atitude de valoração do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, o que é importante não é o que tenho, é o que sou. O importante não é ter conflito, é como eu lido com o conflito, porque quem diz que não tem conflito, já tem um conflito dizendo que não tem. Todos nós temos conflitos. O problema é podermos assumirmos a nós mesmos. A vida não está fora, está dentro. E ela não é offline, online, ela é sempre online. Mas às vezes nós vivemos offline. E estamos mortos, esperando o sepultamento do corpo, achando que estamos vivos, aprisionado a emoções, dominado por coisas, por compulsões.
experimentando às vezes uma dependência de um status ao qual nós nos afervoramos e não nos damos conta que não conseguimos exercer aquela função que aquele status corresponde. Enfim, não conseguimos lidar nem com o nosso próprio corpo, porque desconectado conosco mesmo, a gente quer ser sempre jovem quando a idade já vai avançando e tudo tem o seu tempo, tem o teu sabor e tem o seu colorido. O envelhecimento, ele assinala, portanto, mais sofrimento, porque uma vida que preconiza o abuso, o consumo, a idolatria da beleza e da estética verticalizada, a pessoa não consegue envelhecer e lidar com o seu envelhecimento como um processo natural de embelezamento da alma, ao tempo em que um corpo vai ficando decrépito, para que logo mais esse corpo descartável que será, ensejará que a alma, como uma borboleta, faça o seu grande voo libertador. A vida é bela, mas quão poucas pessoas observamos a vida é bela? Porque achamos que ela só seria bela se tivéssemos ou mais dinheiro, ou se morássemos em outro estado. O pessoal do Pará quer morar no Paraná. Se eu morasse no Paraná seria tudo de bom. E o pessoal do Paraná quer morar na Suíça. E o pessoal da Suíça quer vir para o Brasil. Nós estamos sempre onde não estamos. E colocamos sempre o encanto da vida no lugar que é o lugar onde a gente não comparece. Porque onde a gente está, com quem a gente está e como nós somos, nós não nos vemos, não nos assumimos, não valoramos. E por isso, nesse movimento de autodesqualificação, nós experimentamos uma desconexão própria e é impossível ver a vida bela mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo um bom parceiro, uma boa parceira, mesmo tendo um trabalho regular, estável, mesmo estando dentro da doutrina espírita, porque a gente vive um movimento às vezes de culto espírita e não de espiritismo, que nos enseja a viver o espiritismo. Mesmo em todas as circunstâncias, nós experimentamos uma apatia, um desgaste, um desânimo que nos inclina a viver uma vida e nós não conseguimos contemplar todos os seus convites, todas as suas belezas, todos os seus encantos. Porque uma pizza é boa, não é porque ela é margarita, portuguesa. Uma pizza é boa porque você está comendo com alguém e você está conseguindo celebrar aquele momento que transforma aquela ocorrência numa experiência ímpar de crescimento, estando aonde você está. A vida é bela porque você, cada dia que passa, está maior em relação a si mesmo, está melhor lidando com sua tristeza crônica, está mais dominando o tigre que mora dentro de você e que às vezes tiraniza você, roubando-lhe momentos graciosos da vida. Você está melhor porque mediunicamente você já está fazendo uma melhor gestão psíquica na conexão do exercício do desenvolvimento da mediunidade, num processo de educação continuada. E por isso a vida é bela. A vida não é bela porque você está com um corpo físico e belo, ela é bela porque você sabe lidar com o seu corpo, que às vezes é feioso, segundo o critério popular. E você está bem, feliz, a despeito de ter uma doença crônica que não tem cura, mas que funciona como um psicoterapeuta coabitando você para lhe ensinar algumas virtudes, como um mecanismo de autodepuração e de autoiluminação. É esse olhar que fez Cabete, em visitando aquela companheira depressiva, e lhe ouvindo todas as lamúrias quando ela tinha tudo para ver a vida é bela, e não via, voltar para casa e fazer essa composição. Por que dizer que a vida é triste? Que o mundo é mera fantasia, felicidade não existe e o amor é hipocrisia? Por que viver nesta amargura e maldizendo o amor de Deus? Por que chorar só desventura, se existe luz nos olhos teus? A vida é bela, minha amiga. Por que viver na solidão? Se brilha o sol em teu caminho, faça feliz teu coração, semeando amor onde há espinhos. Até a dor sabe sorrir, e a ave presa vive a cantar. Por que você não vê florir estrelas mil junto ao luar? A vida é bela, minha amiga. O entardecer em multicores,
Deixa a saudade no horizonte, entre espinhos nascem flores, entre os amores murmura a fonte. Além da noite o sol desponta, e a natureza se enternece, o amor de Deus é amor sem conta, embala o mundo em doce prece. A vida é bela, minha amiga. A vida é bela, meus amigos. Obrigado. Existe uma ideia que muitas pessoas repetem sem perceber. A ideia de que a vida só seria boa se tudo estivesse perfeito. Se tivéssemos mais dinheiro. Se tivéssemos menos problemas. Se as coisas fossem diferentes. Mas a espiritualidade ensina algo muito mais profundo. A vida não se torna bela quando os problemas desaparecem. A vida se torna bela quando aprendemos a enxergar sentido nas experiências que vivemos. Cada desafio pode nos ensinar algo. Cada dor pode nos transformar. Cada encontro pode revelar algo sobre nós mesmos. Talvez por isso o Espiritismo convide cada pessoa a olhar para dentro. A descobrir o próprio potencial espiritual. A perceber que dentro de cada ser humano existe uma luz divina esperando para despertar. Quando começamos a acessar essa força interior, algo muda. As dificuldades continuam existindo. Mas nós já não somos mais os mesmos. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa reflexão. E me conta aqui nos comentários. O que faz a vida valer a pena para você? Se inscreva no canal e siga com a gente nessa jornada de reflexão espiritual.